Muito bem, temos o prazer de receber aqui no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, Bruno Bianco, secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho. Boa noite, Bruno, muito obrigado pela presença, pela participação. Boa noite, Felipe, boa noite, Augusto, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes e aqueles que nos acompanham também nos canais do YouTube. Para mim é um imenso prazer estar aqui, não só pelo tema, mas por conhecê-los pessoalmente, estar aqui na Jovem Pan e poder falar um pouquinho de algo que é tão fundamental para todos os brasileiros, que é a nossa nova Previdência. Então eu que agradeço e fico à disposição de vocês. Maravilha, Bruno. Outro dia, o senhor, a meu ver, deixou claro um dos motes da estratégia de comunicação do governo durante a tramitação da reforma da Previdência, que foi a frase: quem ganha menos vai pagar menos. Isso, inclusive, responde, em parte, boa parte das acusações feitas mais pelo pessoal à esquerda na área da política, que fala em cortar direitos dos pobres, etc. Esse é um discurso de defesa do texto da reforma? Felipe, justamente eu fiz essa afirmação e, de fato, a afirmação não é nem minha. A afirmação é do próprio texto que construímos na proposta de emenda constitucional. Na realidade, o texto ele faz parte de um grupo de proposições legislativas que nós chamamos de Nova Previdência, que tem 4 pilares. E essa equidade, a igualdade, tratar desiguais os desiguais, quem ganha menos paga menos, isso é algo que vem expresso no texto. Para nós isso é fundamental, até porque nós passamos por um processo que foi o da PEC 287, que nos ensinou muitas coisas. Quando eu digo nós, eu digo o Brasil, né, o país. O país evoluiu muito com a tramitação da PEC 287, colocou o assunto em pauta, a Previdência veio à tona, o brasileiro começou a prestar atenção nesse tema e nós descobrimos quais eram os nossos erros, talvez, na 287. E viemos aqui com essa nova PEC, com a nova Previdência, buscar corrigir os erros. E um dos erros é esse. Nós temos que atacar frontalmente os privilégios e fazer com que, de fato, quem ganhe menos, pague menos e quem ganhe mais, pague mais. A PEC vai pegar todos serão atingidos por novas regras de previdência. Agora, obviamente, que quem ganhar menos vai ser menos atingido e até terá benefício. E quem ganhar mais vai ser mais atingido. E eu trago aqui para vocês só um dos exemplos e no decorrer da entrevista eu posso trazer outros. Vai ser o maior prazer. O ponto mais fundamental e fulcral é o seguinte: a pessoa que hoje ganha pouco e contribui com 8%, vai passar a contribuir com 7,5%. E a pessoa que ganha muito ali, seus 33 mil reais, vai contribuir com muito mais, que contribui perto de 22% de alíquota. Isso é expressão clara da justiça, é isso que a gente quer fazer. Também outro pilar fundamental, vocês me permitam aqui mais apenas um minutinho, claro, é fazer com que nós, antes de apresentarmos a PEC, façamos algumas lições de casa. E essa primeira delas, a que já foi feita na MP 871, foi combater fraudes. O combate à fraude no Brasil é algo que nós não mais conseguimos conviver com isso. Nós queremos e necessitamos um país mais justo, mais equânime, mais transparente. E combatendo fraude, nós vamos ter tudo isso. Como é que se dá a fraude, Bruno? Dá um exemplo. São vários exemplos, Augusto. Eu vou trazer alguns para vocês aqui, para nossos ouvintes, que certamente precisam entender e deglutir esse assunto com a maior atenção possível. Um exemplo claro é o seguinte: benefícios por incapacidade. Já no ano passado foi feito um pente fino nos benefícios por incapacidade e as pessoas que recebiam o benefício e mesmo assim estavam trabalhando, passaram por perícias. Os benefícios por incapacidade, que a gente chama de auxílio-doença, que a pessoa comumente diz: eu estou encostada pelo INSS. Não raras vezes a gente conversa com pessoas que se dizem encostadas ou estão afastadas pelo INSS, mas trabalham. Já estão trabalhando normalmente. Estão trabalhando normalmente na informalidade, sem nenhum problema, sem nenhuma deficiência, sem nenhuma doença ou algo que incapacite. Tanto não incapacita, Augusto, que a pessoa está trabalhando na informalidade. Dou um exemplo aí de motoristas que a gente pega não raras vezes que estão encostados pelo INSS. O que foi feito? Fizemos um recadastramento, novas perícias, essas pessoas foram chamadas e passaram por novo exame médico. Foi algo absolutamente inovador, as pessoas tiveram oportunidade de defesa, ninguém fez algo que as pessoas foram pegas de surpresa, mas obviamente que os resultados foram muito positivos. Era muita gente, você tem algum número? Muita gente. São muitas perícias. Eu vou te levantar o número logo mais aqui, mas para ter uma ideia, coisa de... São milhares, dezenas de milhares. Dezenas de milhares de perícias. Dezenas de milhares de perícias, muitos benefícios por incapacidade. Vou te trazer outro exemplo aqui, que eu tô com o número aqui e o número não me falta.
Por exemplo, hoje nós temos 3 milhões de processos parados aguardando manifestação no INSS. MP 871 vai trazê-los à mesa e vamos analisar um por um, que a gente chama de monitoramento operacional de benefícios. Também traremos a perícia. O que acontece com a perícia? A perícia médica era uma perícia exclusiva do INSS. Ela passa a ser uma perícia médica federal. E ao ser uma perícia médica federal, vai pegar benefícios de IPI e IOF, por exemplo, de compras de veículos. A gente sabe que tem pessoas aí que não tem problema algum e vai até a concessionária oferece a ele: o senhor não tem um problema de coluna ou algum problema no braço, quer comprar um carro como pessoa com deficiência? E vai lá e compra. Então nós vamos enfrentar todos esses problemas. Eles não são poucos. São muitos problemas. Esses são os exemplos de fraude que nós queremos, sem falar do rural. O rural, vou te dar um exemplo aqui que é claríssimo. As pessoas, para comprovar tempo de atividade rural, há muitos anos, se valiam de certidões de sindicatos rurais. Então a pessoa ia até o sindicato, pagava até mensalmente o sindicato, e o meio de comprovação do trabalho rural dele era a declaração do sindicato. Porque essas pessoas contribuem só se venderem a produção. Caso não vendessem a produção, terão que comprovar que trabalharam como rurais com outras maneiras. E o que elas faziam? Iam até o sindicato e faziam essa declaração do sindicato para comprovar o trabalho rural. Também nós acabamos com isso. Hoje em dia, agora com pós-MP, ele vai ter um posto no INSS, ele vai ter um órgão público, faz a comprovação do tempo rural em um órgão público, ou se autodeclara rural, e aí sim a gente tenta acabar com essa fraude. Só mais um dado que você pediu um número, e acho que é importante os ouvintes terem um número, o que evidencia pelo menos um indício de fraude. Hoje no Brasil nós temos mais ou menos 8 milhões de benefícios rurais, de aposentadorias e pensões para rurais. E não obstante, temos 8 milhões de pessoas rurais com benefícios, as pessoas que se autodeclaram pelo IBGE são 4,6 milhões. Então qual é o cenário de hoje? Menos pessoas se declaram rurais do que pessoas estão aposentadas como rurais. Isso é algo absolutamente inadmissível e nós estamos atacando frontalmente isso. Certo, vamos ouvir a pergunta de José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Diga lá, Zé Maria. Ô Bruno, a gente aqui em Brasília costuma discutir a reforma da Previdência muito assim, na área política, né? Você acha que o debate tem que ser assim mesmo, político ou técnico? Abrir o jogo e mostrar esses dados aí? Olha, Zé Maria, eu agradeço demais a sua pergunta e acho que os dois debates são fundamentais. Você acompanhou e eu também te acompanho todos aqui há muito tempo, e nós vimos como foi a tramitação da 287, que é uma tramitação basicamente política, e o que dizem é que nós perdemos o debate da comunicação, né? Perdemos o embate da comunicação. No ano passado, na 287. Acho que isso aqui é que todos nós concordamos com isso. Então eu acho que agora a nossa ideia é fazer os dois debates. Obviamente que o político, já que o Congresso Nacional é a casa que vai fazer o debate fundamental e vai ter a soberania de decidir qual o futuro dessa PEC, mas também fazer o debate popular. E Zé Maria, eu aproveito sua pergunta, se vocês me permitem, vou trazer um dado que me chocou, que eu peguei aqui, vou dar em primeira mão a vocês. Ótimo. Hoje eu fiz uma pergunta e diz o seguinte aos nossos colegas lá da área técnica. Falei, traz para mim quanto que a gente gastou com previdência e assistência em 2018, quanto que nós gastamos em saúde e quanto que nós gastamos em educação. E trago os dados aqui em primeira mão para que a gente possa ponderar qual o país que a gente quer. Em 2018, nós gastamos em previdência e em assistência 712 bilhões de reais. Em educação, 74 bilhões. E em saúde, 119 bilhões. O que quer dizer o seguinte: nós gastamos em previdência e assistência 6 vezes mais do que gastamos em saúde e 9,6 vezes mais do que gastamos em educação. Isso nos mostra que tem algo errado e que o debate tem que ser político, mas tem que ser popular também. O povo tem que saber e tem que mostrar o que ele quer que a gente faça. Agora, Bruno, o Rogério Marinho, secretário especial da Previdência, repetiu hoje ao site O Antagonista que as propostas da reforma para os militares serão entregues ao Congresso até o dia 20 de março, como foi anunciado na semana passada, quando o principal texto foi apresentado. E hoje o Rodrigo Maia voltou a dizer que só vai instalar a CCJ na Câmara depois que o governo sinalizar a data em que o texto dos militares será conhecido. A ausência dessa parte referente aos militares acabou sendo, obviamente, explorada pela oposição. Por que exatamente isso aconteceu e quais vão ser os procedimentos a partir de agora? Excelente pergunta, Felipe. Na realidade é o seguinte, eu acho que não prejudicou, e vou te dar um dado técnico e o motivo técnico pela tramitação em separado. Quando se fala, mexer em muita legislação. Justamente. Quando se fala numa alteração constitucional, em que pese ela seja mais gravosa, uma alteração mais difícil de ser feita
por conta do quórum e da mudança no próprio texto constitucional, a alteração do Estatuto dos Militares é uma alteração que demanda muitas alterações. Ela não é constitucional. Ela é uma alteração fundamentalmente legal. E ela está sendo feita, eu posso garantir a vocês e aos nossos ouvintes, o presidente já assegurou pessoalmente que a reforma dos militares virá. Os militares não têm, propriamente dito, um sistema previdenciário. Eles têm um sistema de proteção social, que é um conglomerado de algumas leis. E essas leis estão sendo alteradas, vão ter alterações. Essas alterações não são simples, são alterações significativas. Os militares entrarão no processo, e eu repito, todos entrarão na nova Previdência. Isso foi assegurado pelo presidente, está sendo assegurado pelo secretário, pelo nosso ministro Paulo Guedes. Eu aqui, dentro das minhas limitações, mas de certo modo com possibilidades de lhes assegurar isso, eu posso assegurar com tranquilidade. O processo virá no prazo, e as alterações não serão poucas, serão significativas, e colocarão também os militares, não só os militares das Forças Armadas, como os dos estados, e também dos estados, do Distrito Federal, na nova Previdência. O processo é mais lento mesmo, ele está em fase final de elaboração, mas logo estará no Congresso e vai tramitar em conjunto. Fiquem tranquilos quanto a isso. Isso é um compromisso nosso e compromisso do governo. Entre os privilégios que serão abolidos, qual é o mais significativo para você? Excelente, Augusto. Eu acho que é o seguinte: nós temos no Brasil uma impossibilidade constitucional de alterações de direitos adquiridos. Isso não é ruim, não, isso é bom. Então a gente não pode atacar benefícios já concedidos. Aquelas pessoas que já têm o benefício, ou que já podem ter o benefício, apenas não foram buscá-lo, não foram atrás do benefício, não fizeram o requerimento, não pode ser alterado. Isso é cláusula pétrea na Constituição. E é por isso que as pessoas às vezes ficam chateadas. Olha, por que vocês não pegam as pessoas que estão ganhando, os ditos marajás? Isso não pode ser feito. Agora, como que a gente pega, como que você consegue atingir pessoas que já estão com benefícios, com alterações de alíquota? Alterações de alíquotas são respeitadas a noventena, que a gente fala que é um prazo que a Constituição dá quando se muda um tributo, para que a pessoa não seja atingida de surpresa. Respeitado esse período, ela pode ser atingida. Pode mudar a tributação. E nós fizemos isso. A mudança da tributação, a mudança da alíquota, para que as pessoas que ganham menos paguem menos do que pagam hoje. E para as pessoas que ganham mais, paguem muito mais. Quem tem o privilégio vai pagar por isso. Vai pagar por isso. Eu trago aqui também outra coisa que é pouco explorada. Anistiados políticos que recebem também um benefício não necessariamente previdenciário também pagarão. Acumulações de pensão, também outra questão fundamental. E a própria idade mínima. Pouquíssimos países no mundo, países absolutamente subdesenvolvidos, não têm idade mínima. É quase que inadmissível se pensar num país que trata a aposentadoria sem idade mínima. Vou dar um exemplo para vocês e para nossos ouvintes aqui. Vejam vocês, qual que é o risco social que uma aposentadoria quer proteger? Ela quer proteger aquela pessoa que chega numa idade que não consegue mais se sustentar por conta de uma idade avançada. E nós, contrariando esse argumento, dissemos o seguinte: olha lá, a pessoa, independentemente de idade avançada, sem idade mínima, se aposenta. Isso não pode, isso é inadmissível. Então, para mim, os grandes privilégios que estão sendo atacados, em conjunto com a alíquota e com outros que eu já citei, com acumulações de pensão, para mim, fundamentalmente, é o fato de termos uma idade mínima. Isso é fundamental para o Brasil, e nós vamos ter uma idade mínima. José Maria Trindade. Esses dados aí, secretário, me levam a pensar que a Câmara dos Deputados pode fazer um novo projeto. Eu diria que fica muito claro que a aposentadoria dos trabalhadores rurais não deve mudar, assim como o benefício de prestação continuada, isso também não deve mudar. Há uma resistência. Hoje o secretário Rogério Marinho recebeu deputados do PSL, o líder do governo, e ele disse que vai fazer o mesmo, né? Vai se reunir com representantes de vários partidos políticos. Mas o governo já se prepara no sentido de mudar o projeto apresentado na Câmara, ou vai insistir nesse? Olha, Zé Maria, na realidade, a proposta que fizemos aqui, até por uma própria participação pessoal do presidente da República e do ministro Paulo Guedes, é um projeto que nós entendemos um projeto justo, um projeto correto. Obviamente, você está muito correto que a Câmara
ela é soberana, e o Senado também. O Congresso Nacional pode fazer as alterações que entender necessárias, e ao fazer estará legitimado pelo povo, e assim que tem que ser. Mas a ideia da equipe econômica, a ideia do governo é que nós tenhamos aqui algo muito próximo do que apresentamos, já que é justo, é o correto e é o que nós estamos precisando. Eu retomo aqui os números, é algo absolutamente absurdo a gente pensar que investimos 6 vezes mais em previdência do que em saúde. Não tem lógica, não tem explicação, e é por isso que eu acho que a gente tem que bater nisso e focarmos no projeto. O Rodrigo Maia, hoje em entrevista ao Valor, disse o seguinte: o governo deveria dar discurso aos seus apoiadores que estão meio silenciosos nas redes. O pessoal não está conseguindo responder aos vídeos de quando Bolsonaro era contra a idade mínima aos 65 anos e agora é a favor. Ele tem que ir para as redes pela capacidade de comunicação simples e objetiva que tem para rebater isso. Fecha aspas. Então, Rodrigo Maia cobrando do governo uma melhor defesa do texto da reforma da Previdência. É isso que o senhor está fazendo, indo aos veículos de comunicação, tentando mastigar o texto da reforma para que o público compreenda todos os seus detalhes? Exatamente, eu concordo com o presidente da Câmara, e nós estamos fazendo isso. A nossa ideia, e invocando a pergunta do Zé Maria há pouco, é justamente esclarecer e esmiuçar, e estarmos dispostos o tempo todo para esclarecer as dúvidas. Se tiver algum ponto que não está esclarecido, nós vamos fazê-lo, esclareceremos e mostraremos ao povo que é quem vai mudar esse jogo, que é quem vai nos ajudar, que é o grande legitimado que vai nos ajudar na votação, ajudar na Câmara, ajudar o governo a passar a reforma da Previdência, porque afinal nós estamos fazendo por todos eles. Isso é um pleito do Brasil, né? É uma ideia que há muito nós defendemos, obviamente, mas não é uma ideia minha. É uma necessidade da nação, e é por isso que nós vamos esclarecer a todo ponto, a todo momento. Estarei sempre à disposição e agradeço aqui a oportunidade por isso. Eu ouço ainda com espanto, sobretudo a gente de esquerda, que se diz de esquerda, dizendo que não, o rombo da Previdência não é bem assim, dá para resolver sem reformas muito ousadas, etc. Eu queria que você explicasse no tempo pequeno que a gente dispõe, o que aconteceria se a reforma se a Previdência não mudasse em nada? O que aconteceria? Excelente, ótima pergunta. Só vou te pedir uma vênia aqui para voltar na sua questão, que eu levantei o dado aqui nesse minuto. Você perguntou quantas perícias foram feitas? Isso. 461 mil perícias. E o detalhe é o seguinte: o judiciário não reverteu muito pouco, menos de 5%. Então quer dizer que estamos no caminho certo. Em relação ao deste... Centenas de milhares, então, né? Centenas de milhares. Era até mais. Era até mais. E vamos lá. O que acontece em relação ao deste? Até é algo que, na minha ótica, é uma cortina de fumaça. Aquelas pessoas que não conseguem se colocar contrariamente às ideias de mérito buscam alguns argumentos para fragilizar tanto os interlocutores quanto a própria proposta. E a proposta de mérito é tão necessária, seja 287, seja essa, porque na realidade a Previdência é uma só, né? E as mudanças são necessárias. A gente sabe que o mundo inteiro tem passado por reformas da Previdência. E vou te dar um exemplo para te responder, por exemplo, para que as pessoas não entendam. Portugal demorou a fazer a reforma. E o que foi feito em Portugal? Se cortou o benefício já concedido. E o que vai acontecer no Brasil, eu não quero ser alarmista e não quero fazer previsões que assustem as pessoas. Mas, obviamente, se nós continuarmos gastando 712 bilhões de reais em Previdência anualmente, e só investimos 119 bi em saúde e 74 bi em educação, o Brasil vai entrar em colapso. Eu não vejo outra possibilidade sem reforma da Previdência. Em pouco mais de 2 anos, o Brasil certamente vai entrar num declínio muito perto de quebrar. Porque a população cresce e a população idosa, o Brasil vai ficando muito velho e numa rapidez muito mais rápida do que os países da Europa. Os países da Europa envelheceram em muitos anos. O Brasil envelheceu em poucos anos. A nossa taxa de natalidade, que era praticamente 4 filhos por família, hoje é 1,7. As pessoas idosas, hoje em dia, a proporção de idoso por cada pessoa é muito pequena. Então a gente sabe que a aposentadoria, na maneira como é hoje, nós trabalhamos para sustentar os aposentados de hoje. A expectativa de vida subiu muito. Expectativa de sobrevida, na verdade, você me deu uma grande oportunidade.
A gente fala muito expectativa de vida quando discute previdência. Essas pessoas que são contra falam, não, a expectativa de vida no Brasil em alguns estados é menor do que a outra. Não se fala, quando discute previdência, em expectativa de vida, porque ela é influenciada por mortalidade infantil, por mortalidade na juventude. Quando se fala em estudos previdenciários, se fala em expectativa de sobrevida. E a expectativa de sobrevida tem que ser levada em conta aos 65 anos para frente. E o Brasil já está com quase 18 anos de expectativa de sobrevida aos 65 anos. Então não dá para sustentar. É algo absolutamente insustentável. A falácia da inexistência do déficit é mentirosa. Como eu já disse, é uma falácia. Ela é insustentável. É mentirosa. E a pessoa que defende isso, me perdoe aqui a franqueza, eu acho que eu posso ser franco aqui. É interessante que a gente vê que as pessoas que dizem que não tem déficit são corporações que querem defender seu benefício acima do mínimo, seu benefício acima do teto da Previdência, que querem defender sua integralidade e paridade com menos anos de aposentadoria. A gente sabe que a aposentadoria no regime geral é quase que R$ 1.500 de média, nem isso. E a aposentadoria do judiciário, muito mais alto que isso, 14 mil, do executivo perto de 9, do legislativo perto de 20, ou mais de 20. Então, quer dizer, não dá pra gente simplesmente tapar os olhos para a realidade e falar que não tem déficit. Vamos enfrentar o problema. Mas é mentira. É mentira. Quem diz isso está mentindo e não quer ver os números. Agora, Bruno, há um período de transição para se atingir a idade mínima prevista, que está sendo mais disseminada aí nas redes sociais, nas manchetes dos jornais. Agora, não há uma previsão no texto para que a idade mínima, eventualmente no futuro, seja adaptada a uma nova expectativa de sobrevida. Isso não há, né? Existe, Felipe. Tem no texto. Já no próprio texto? No próprio texto. Porque isso já existe em outros países. Exatamente. A gente chama isso tecnicamente de gatilho. É um gatilho que, a depender do aumento da expectativa de sobrevida aos 65 anos, automaticamente a idade aumenta. O que não existe no texto, ou melhor, que tem a previsão no texto, é para que ela aumente na própria transição. Então nós vamos ter uma transição para que a gente possa proteger ao máximo expectativas de sobrevida, expectativas de direito. O texto protege totalmente o direito adquirido, protege as expectativas de direito com base na regra transitória, cria a idade mínima só para os novos, só para quem entrar no mercado de trabalho, já que todo mundo poderá, quem já está no mercado de trabalho poderá optar pela regra transitória, se lhe for mais vantajosa. Então a transição em que pese terminar em 12 ou 14 anos, todo mundo que está no mercado de trabalho pode optar pela transição. Isso é fundamental. E ela protege, e a regra nova de 62 e 65 tem um gatilho automático, a depender do aumento da expectativa de sobrevida. Isso é maravilhoso, isso é ótimo, porque faz com que a gente ajuste automaticamente as idades. E tem mais um ponto fundamental. Com a nova PEC, as regras fundamentais previdenciárias não mais estarão na Constituição, elas estarão na lei. Então a gente poderá alterar essas questões com base em lei complementar. Isso é muito bom porque dá flexibilidade. A gente não pode ficar dependendo de um aumento de PEC, de uma alteração por meio de PEC para fazer ajustes previdenciários, já que a demografia é dinâmica, né? Certo. José Maria Trindade, nossa última pergunta aqui para o Bruno. Secretário, a melhor definição dessa história e desse debate aí sobre déficit ou não foi no plenário lá da Comissão de Previdência da Câmara, quando o ministro disse que começaram o debate sobre a reforma da Previdência, dizendo que não há déficit, seria a mesma coisa de iniciar um debate de física, dizendo que a lei da gravidade não existe. A situação da Previdência Federal é muito grave e também nos estados, talvez até mais grave em alguns estados, né? E a ideia é contar com os governadores. É possível fechar uma previdência total, englobando estados, municípios, ou seja, unificando as regras das previdências? Com certeza, Zé Maria, essa é a ideia que está aqui. Fiquem tranquilos que essa PEC ela é absolutamente equânime tanto para a União quanto estados, quanto para municípios e Distrito Federal. O que eu quero dizer com isso? As regras de servidores públicos valem para todos os entes da federação. E que fique muito claro, juízes, promotores, procuradores, trabalhadores comuns, políticos, todos estarão na nova Previdência. Os políticos com essa PEC, sejam dos estados, sejam dos municípios, sejam os políticos da União, os congressistas, estarão na PEC e irão para o regime geral de Previdência Social como trabalhador comum. Todas as regras que estão na PEC
valem também para estados e municípios, e certamente a gente conta com estados e municípios, porque o problema previdenciário não é só da União. O problema previdenciário é do regime geral, o problema previdenciário é do regime próprio da União e dos regimes próprios de estados e também de municípios. Por isso que essa PEC, ela é a PEC mais ampla que já teve, que vai tratar todos iguais e vai pegar todos no melhor sentido da palavra, mas sua pergunta, ela é fundamental e nós precisamos esclarecê-la. Bruno Bianco, secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e por todas as explicações. Espero que o senhor continue acessível para qualquer eventual esclarecimento que a gente e o nosso público, evidentemente, precisemos. Eu que te agradeço Felipe, Augusto, Zé Maria, a todos os ouvintes. Para nós é um privilégio, eu que ouço esse programa e a Jovem Pan há muitos anos, fico absolutamente lisonjeado de estar aqui. E mais ainda, com uma missão tão bacana, que é explicar para o nosso povo, para o nosso público, para todos os brasileiros, o quão importante é que eles apoiem a nova Previdência. Obrigado a vocês, fico à disposição de todos. Espero voltar aqui nessa emissora amanhã para continuarmos aqui o nosso debate. Muito obrigado a todos.